Ok. Boa tarde, de novo. Então, voltando a falar de paracoco, esses são dois casos de paracoco, esse da direita já cursando com sinais clínicos, esse paciente, como que chegou o diagnóstico de paracoco, né? Muitos desses pacientes já têm lesão na boca, né, de aspecto granulomatoso, moriforme, infiltrando na boca, na mucosa jugal, na língua, no palato, na orofaringe, ou até mesmo no laringe. E esse infiltrado pulmonar concomitante. Então, quando você aprecia esse aspecto na mucosa oral, você já tem uma facilidade maior em fazer a suspeita de que se trata de paracoco. Faz-se-á sempre o diagnóstico diferencial com tuberculose, com outras doenças fúngicas, e sempre com pesquisa direta de fungo, sempre com a cultura para BAR e a pesquisa direta e a cultura para BAR. Se tiver acesso GeneXpert para a tuberculose, que o faça, porque a tuberculose pode imitar qualquer patologia e ser imitada também por outras patologias. E, além do mais, a tuberculose pode estar associada à parococcidioidomicose. Nesse caso, era uma doença única, por um agente único, que era o paracoco, e já cursava com sinais de hipertensão pulmonar, com alargamento do tronco da artéria pulmonar, e todos esses casos que eu estou mostrando para vocês são casos que eu vi, né, que eu apreciei, o caso clínico em si, que eu conduzi, e afirmo que esse paciente tinha, além do mais, sinais de hipertensão pulmonar, fadiga, dispneia, hepatomegalia, sopro em artéria pulmonar, sinais de sobrecarga de câmara direita no eletrocardiograma, e isso também tem que ser tratado com adjuvância. Normalmente o tratamento para o parococcidioidomicose é prolongado e o critério de cura, às vezes, é um pouquinho difícil de se obter. A gente tem que se enfiar nos infiltrados pulmonares, num tempo mínimo de tratamento, e também nas sorologias que são feitas in-house, no caso, com antígenos de espécimes obtidas no nosso estado, que tem dado um resultado muito melhor do que os antígenos usados para aquela eletroforese dupla em gel, que se faz fora do estado, porque os nossos paracoco cultivados aqui no estado, no Hospital Universitário de Júlio Miller, eles têm, no serviço da professora Rosane Hahn, né, eles têm uma especificidade maior para as espécies, as subespécies que correm aqui dentro do estado. Aqui um outro caso de paracoco, e vocês apreciem também que, forçando um pouquinho, ele preserva aqui o ápicezinho pleural, né? E forçando, ele preserva um pouquinho. E você vê que não tem linfonodos, não tem nódulos cálcicos, né? Não tem aqueles sinais que corresponderiam, no caso da tuberculose, na tomografia, em árvore de brotamento, que é justamente quando as lesões saem dos brônquios, do bronquíolo terminal, e vai pegar outras áreas laterais, né? Outros sacos alveolares, dando aquelas imagens em proto, né? E isso o paracoco não faz, mas ele vai infiltrando e depois fibrosando, né? Fibrosando e destruindo áreas vasculares, fazendo distúrbios não só de circulação pulmonar, como também ventilatórios. Bom, um outro diagnóstico importante ainda, que eu volto a falar, eu já tinha falado, mas eu acho que tinha muito eco,
são as pneumoconioses. São doenças ocupacionais, as patologias ocupacionais todas, sem exceção, são negligenciáveis, e as pneumopatias ocupacionais são negligenciáveis em quase a sua totalidade. A grande maioria dos trabalhadores, por exemplo, de garimpo, são trabalhadores informais, trabalham sem proteção, e quando eles se dão conta que estão tossindo seco, estão dispneicos, já incapazes de trabalhar, jovens ainda, a maior parte com 30, 40, no máximo 50 anos, já incapacitados, eles já não têm mais como reverter o quadro ou paralisar a fibrose pulmonar. Isso são 2 casos de pneumoconiose, de pacientes egressos do garimpo, que trabalharam em garimpos de Poconé, naqueles túneis que eles ficam cavando a pedra e inalando aquele pó o tempo inteiro, né? E isso acaba sendo fagocitado pelos fagócitos alveolares e acabam incorporando na matriz e ocorrendo fibrose, porque ele não consegue eliminar, e vai causando hipertensão pulmonar e insuficiência respiratória progressiva, a despeito de ele ter parado a exposição. E a característica principal são essas fibroses irregulares, né? Parecendo uma nata jogada irregular, você está vendo aqui? Bem irregular, nos ápices, indo até a pleura e destruindo o parênquima. Você não vê, a coisa não começa pelo alvéolo, né? Começa mais para cima um pouquinho. E isso vai alterando, vai causando dispneia progressiva, tosse seca, sinais de hipertensão pulmonar. O paciente também pode ter aqueles sinais de insuficiência cardíaca direita também, né? Como fio grande, ascite, edema nas pernas. E quando ele chega a esse ponto, o tratamento da hipertensão pulmonar pode melhorar um pouco a qualidade de vida, mas o resultado final é o transplante de coração-pulmão. E o grande problema dessa patologia é que nós não temos noção da magnitude no nosso meio, porque não é uma notificação obrigatória, não é uma vigilância obrigatória. E lembrar também que não só as pneumoconioses são uma porta de entrada para a tuberculose, como também a modificação desses epitélios e fibrose também são uma porta de entrada para neoplasias pulmonares decorrentes dessas alterações induzidas pelo próprio depósito de fibrose, metaplasia e todas as suas consequências. Então, a tuberculose também é torna-se, então, uma oportunista para os casos de pneumoconioses. Aqui, um outro caso de pneumoconiose grave, esse rapazinho aqui, isso aqui era uma mulher, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Jovem, olha aqui. Trabalhava também na área, olha a fibrose. O diagnóstico diferencial é tuberculose, mas a evolução era crônica, o raio-x vinha só piorando mês a mês, isso aqui vai evoluindo para fibrose, até acabar. Um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Isso aqui é pneumocistose. Esse caso aqui é pneumocistose. Uma mulher jovem, deixa eu lembrar o nome dela. Falei uma grande besteira para vocês. Tá? Infiltração. Sim, é uma pneumocistose numa mulher jovem, tá? Que chegou à unidade de saúde, na emergência, com história clínica clássica, tossindo há 4, 5 semanas, escarro escasso, piora progressiva da tosse, foi à unidade de saúde, apresentou uma infiltração predominando no ápice, tomando um remédio para a tuberculose pulmonar, e chegou hipoxêmica, e tinha uma ausculta pulmonar muito melhor
do que o raio-x, né? Uma dissociação entre a imagem feia e a ausculta, e uma hipóxia, né? Uma hipoxemia severa. A gasometria arterial mostrava hipoxemia, e mostrava também uma desidrogenase lática muito elevada. No exame físico desses pacientes, eu não pude colocar todos esses slides, você sempre vai encontrar, porque a pneumocistose não vai ocorrer num paciente imunocompetente. Ou ele tem quimioterapia para câncer, ou ele tem HIV/AIDS, ou ele tem diabetes muito avançado, ou ele usa corticoide em altas doses, ou ele está usando imunobiológico para controle de artrite reumatoide ou qualquer outra patologia autoimune. E você vai encontrar alguns sinais, ou histórico. No caso de HIV/AIDS, que a pneumociste girovese, ele predomina, a grande incidência dele atual, predomina em pacientes portadores de HIV/AIDS, às vezes até que não sabiam, às vezes é o diagnóstico inaugural. Ele não sabia, essa paciente, por exemplo, não sabia que tinha. E ela não chega a ter o diagnóstico de HIV, mas no exame físico, no histórico, a pessoa tinha alguns sinais de comprometimento pelo HIV, se esse era o caso. Por exemplo, pele seca, coceira excessiva, a picada de inseto, o prurigo, né, o estrófilo, né, lesões de prurigo, tinhas de unha, micoses nas unhas mais avultuosas, no caso da mulher, vaginoses de repetição, que não cura, subentrantes, infecções às vezes bacterianas de repetição prévias, ou diarreias, às vezes alguns sintomas referentes ao sistema nervoso central, quando você questiona, principalmente relativos à cognição, esse paciente, porque se ele tem pneumocistose, ele chegou ao CD4 a menos de 200. Então o HIV conviveu no organismo desse indivíduo muito tempo e conviveu no espaço subcortical. Então você vai ter certamente alguma alteração que não é tardia, é precoce, a gente pode não identificar, que é os distúrbios de cognição ligados ao HIV. Então ela vai ter esquecimento, distúrbios da emotividade, e coisas perda do raciocínio lógico. E nos nervos periféricos, às vezes, alguns sinais, sintomas de neuropatias periféricas, insidiosas, incipientes. Fora monília oral, leucoplasia pilosa na língua, uma anemia, uma discreta anemia, ou moderada, uma perda de peso, ou diarreias. O que importa é que a gente pode corroborar. E os prontos-socorros, atualmente, estão realizando o teste rápido para HIV, porque vai ajudar, no caso, para você corroborar com a hipótese diagnóstica de pneumociste girovese nesses casos, juntamente com DLH alto, com a hipóxia, com a hipoxemia e com a história não muito longa, porque tuberculose, para chegar a esse ponto, ela tem uma história um pouquinho mais do que 3 semanas, 4 semanas, já é um pouco mais prolongada, para você fazer o diagnóstico diferencial. Esse caso tem que diminuir o zoom aqui, né? Ah, sim. Tá. Esse é um outro caso, de uma pessoa com mais idade um pouco, com escoliose, e que chegou com esse padrão parecendo meio que nodular, mas você vê que é uma inflamação do bronquilo terminal e o alvéolo se estufa. Por isso que dá esse aspecto que lembra cisto, né? O pneumociste carine, né? O girovese, como se chama atualmente, lembra esse aspecto. No finalzinho, a inflamação do bronquilo alveolar, do bronquilo terminal, acaba resultando numa hiperinsuflação desse alvéolo. Então fica como se ele fosse cístico. Então, justamente, essa área da troca gasosa está comprometida.
Por isso, e o ar pode chegar até o bronquíolo, até o final. Por isso também que às vezes você ainda está escutando o murmurio, não está extremamente diminuído, mas o paciente não está trocando. E por isso também que a pneumociste girovéscula no pulmão pode ocorrer também, se ocorrer na periferia, em insuflação excessiva desse saco alveolar, por inflamação do bronquíolo terminal, a ruptura e a ocorrência de pneumotórax, que também não é comum, mas pode ocorrer. O que lembra a pneumociste girovéscula? Talvez o exame físico com algum dado epidemiológico, o teste rápido positivo para HIV, ou um teste prévio positivo para HIV, ou outra imunodeficiência, a deshidrogenase lática dosada no sangue muito alta, a hipoxemia, um pulso muito rápido e uma oximetria de pulso muito, muito baixa. Né? Geralmente, são pacientes que, quando chegam nesse ponto, eles têm que ir para o respirador, porque vão entrar em fadiga respiratória se você não partir para assistência ventilatória invasiva. E, no mais, a gente faz o diagnóstico diferencial. E se já é um paciente que você sabe que ele tem HIV ou uma outra imunodeficiência, a gente fica, muitas vezes, em dúvida, pelo aspecto mais grosseiro, se isso possa estar associado com tuberculose miliar ou outra patologia. O diferencial para a tuberculose é que é um pouquinho mais grosseiro, porque a tuberculose miliar são grânulos mais grosseiros um pouquinho do que na tuberculose miliar que ocorre na criança. Porque na criança pequena, a tuberculose primária, quando ela evolui já para a tuberculose miliar, você não tem resposta granulomatosa nenhuma, você não tem conhecimento sobre o bacilo. Agora, no adulto, a tuberculose miliar vai ocorrer quando o adulto tem imunodeficiência e ele teve conhecimento com o bacilo, mas os grânulos pequenos, os mílions, não são tão pequenos, ele responde um pouquinho, então ele dá umas destruições são um pouquinho mais grosseiros do que aquele aspecto bem difuso que ocorre na tuberculose miliar primária do que da do adulto. Então, é um diagnóstico diferencial importante a tuberculose miliar da pneumocistose, principalmente se ocorrer num paciente que tem risco acrescido para as duas patologias. Qual é o paciente de perfil epidemiológico que nós mais temos atualmente em que ocorrem as duas patologias? O paciente portador de HIV e AIDS, né? No nosso meio, normalmente eles. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico diferencial das infecções por tuberculose e causadas mais por bactéria. Todos conhecem uma patologia chamada mal de Pote. O que é o mal de Pote? O mal de Pote é uma infecção do núcleo pulposo do disco intervertebral, que acaba por corroer o assoalho da vértebra superior e o teto da vértebra inferior, e, por contiguidade, causar um abscesso à frente do corpo vertebral e para trás do corpo vertebral, sendo que aqui, este dito abscesso, frio, né, da tuberculose, ou qualquer outro, disto faria uma compressão direta de raízes nervosas ou mesmo da medula espinhal, dependendo do nível onde este mal de Pote ocorreria. Mas eu estou falando aqui, eu estou aproveitando o momento não para falar do mal de Pote, para falar do diagnóstico diferencial. E um caso ilustrativo foi uma professora que chegou para mim com um quadro de miosites bacterianas e a gente conseguiu uma cultura, uma hemocultura positiva para estafilococo e tratou, incisava, ela tinha saúde
prévia boa, sem vícios, sem HIV, nada disso, e incisava, drenava esses abscessos musculares. A patologia de abscessos musculares por estafilococos múltiplos metastáticos, nós chamamos de miosite tropical, né? A famosa miosite tropical. E eu não achava onde era o foco primário. Depois ela veio fazer um abscesso no músculo psoasílico, teve que sofrer uma intervenção cirúrgica extraperitoneal, mas para drenar o psoasílico. Isso aqui é só um dos focos na coxa dela. E, posteriormente, na insistência da pesquisa do foco, o foco primário dela foi uma discite, no caso, era bacteriana e não micobacteriana. Porque quando a gente olha uma discite, a gente sempre pensa correndo entre um disco e outro, destruindo vértebra para cima e para trás, a gente se remete à tuberculose. É claro que doença boa é doença diagnosticada. Germe bom é germe que apareceu no microscópio, ou por cultura, ou por bacterioscopia direta. Então, né, fatalmente, a gente tem que tentar identificar, porque isso também, até mesmo lesões neoplásicas, podem imitar o mal de Pote. Mas ele não é uma ocorrência rara no nosso meio. Né? Na oportunidade de a gente falar sobre tuberculose extrapulmonar, eu tenho uma série de casos de tuberculose de disco intervertebral causando lesões da coluna. Outra causa pulmonar importante de lesões de agressão pulmonar são as infecções sépticas, sepsis, o pulmão da sepsis. Nesse caso, era uma sepsis por meningococcemia. Essa senhora fez uma trombose arterial aguda e ela acabou morrendo em choque séptico, mas era um choque por meningococo. O meningococo. E identificado com necrose e tudo, tinha comprometimento meníngeo também, mas o comprometimento sistêmico dela era muito mais aberrante, inclusive o comprometimento pulmonar. Às vezes, nós deparamos com pacientes, principalmente a gente que faz assim, hospital geral e tudo, e eu atendo lá no pronto-socorro municipal, e a gente é chamado para ver quadros infiltrativos pulmonares, cheios de lesões pulmonares, mais decorrentes da sepsemia ou mesmo bacteriana. Aqui, nesse caso, eu tinha derrame pleural, tinha infiltrados, mas eram êmbolos sépticos, né? Então, é um diagnóstico diferencial, importante, a gente tem que se preocupar na busca do foco, né? Nesse caso era meningococcemia, há casos que é aparelho urinário, há casos que é divertículo, e tem que se achar. Um outro diagnóstico diferencial importante, inclusive com câncer de pulmão, que ocorre em cicatriz de tuberculose, é a bola fúngica. Isso aqui é uma aspergiloma. É uma aspergilose angioevasiva. Ela tem que ser tratada com antifúngico e com tratamento cirúrgico, senão não sara. É uma aspergilose. Ela não vai sarar se você não retirar essa bola aqui de dentro, olha, uma meia-lua completa, tá vendo? Isso aqui é de outro paciente, não é o mesmo, tá? Você vê que, olha, apreciem com carinho a destruição pulmonar. Agora aprendi a aumentar aqui, ô guri. Pô, não dei para ver não, mas estou vendo. Viu? Olha só, gente. Olha aqui, olha a traqueia como está totalmente repuxada, olha as fibrose, olha o infiltrado fibronodular. Quando você olha um pulmão todo destruído, fibrosado, repuxado, olha a traqueia que parece um S, né? Porque esse pulmão perdeu volume, isso aqui é bolha, isso aqui não é parâncima pulmonar, isso aqui é fibrose, isso é outra bolha. E aqui tem uma meia-lua, aqui tem um aspergiloma. Esse paciente fica sangrando. Aqueles aspergilos inflamam a parede e o antifúngico não chega lá, tem que torar esse lobo superior dele que não presta para nada. Nem cachorro come isso aqui. Né? Tem que tirar esse lobo, senão não sara. Mas você tem que ficar atento. Esse é um pulmão que vai gostar de complicar, vai gostar de fazer infecção bacteriana, tem bronquiectasia, ele vai gostar de recidivar a tuberculose. E olha o perigo, ele pode recidivar numa TB já resistente.
Ele vai gostar, as micobacterioses, bactérias não tuberculosas, adoram pulmão sequelado de tuberculose. Micobactéria abscessos, avium, adoram. Então, um paciente que teve tuberculose, você olha e fala, você só tem sequela. Você só tem sequela? Não, você tem um risco muito maior de recidivar a tuberculose que a população geral. Você tem um risco muito maior de ter câncer de pulmão em cima de uma cicatriz de tuberculose. Você tem um risco muito maior de fazer se ficou uma caverna aberta, que seu organismo não fechou, ela vai ser ocupada por malandro. Que malandro é esse? Bactéria e aspergilos. Aspergilos gosta de fazer a famosa bola fúngica. Então, quando olhar um pulmão desse, se ele volta a ficar sintomático, de vez em quando esse cara tem que fazer uma cultura para a micobactéria. Por que não só a baciloscopia? Porque se ele infectar por micobactéria não tuberculosa, a baciloscopia está positiva, você pensa que é TB de novo, e não é, às vezes é uma micobactéria não tuberculosa. E a pesquisa de fungo é obrigatória nos carros, a gente, no nosso meio, não só por causa do paracoco, nesse caso por causa dos aspergilos, é importante que os laboratórios façam, alguns laboratórios no interior que fazem muito bem, porque eles estão atentos para a questão do paracoco. Mas na capital, infelizmente, não é rotina colorir. E aqui a tomografia desse mesmo paciente, de um outro paciente, olha a fibrose, olha que esse pulmão direito é extremamente vicariante, tentando compensar a destruição pulmonar extensa e intensa que ocorreu no pulmão, no contralateral, e a caverna ficou saneada e deu uma bola no meio. Lembra câncer, né? Mas foi numa cicatriz, deu positivo, e esse paciente aqui conseguiu se safar, porque recebeu o medicamento, nutrição adequada e fez a lobectomia. Um outro diagnóstico diferencial que não tem nada a ver, é totalmente diferente, mas o paciente chega escarrando sangue, com infiltrado pulmonar, tossindo, perdendo peso, não consegue se alimentar, com fadiga aos esforços, né? Às vezes anemiando porque não come bem. Você está tendo uma doença consumptiva. Claro, um paciente com uma estenose mitral grave, igual essa aqui, vai escarrar sangue. Tem uma hipertensão pulmonar brutal. Qualquer esforço que faça, não pode nem ir ao banheiro fazer suas necessidades, que vai escarrar sangue, porque qualquer manobra de valsalva para ele é um exagero de dilatação de vasos pulmonares, vai sangrar. Uma mulher, vocês estão vendo, jovem ainda, uma estenose mitral reumática, né, descompensada, e jogaram ela na nossa enfermaria de tuberculose, que era para pegar a tuberculose, deve ser, né? E ela, uma estenose mitral grave, né? E o pior, foi o pessoal que mandou. Um outro diagnóstico diferencial, que o cara pode escarrar sangue também, escarrou sangue, é pobre, manda para o Casan, que é tuberculose. Não é bem assim, não. Crianças, olha só, observem. Esse paciente teve um trauma na perna, fez uma trombose venosa profunda, esse êmbolo subiu pela veia cava inferior, ganhou o coração direito, ganhou o tronco da pulmonar, por sorte não embolizou maciçamente a artéria pulmonar, pegou uma artéria segmentar e deu um infarto no lobo inferior direito. Não parece uma pneumonia? Tem derrame, mas tem sangue. Aí você punciona, tem sangue, depois ele escarra sangue. Aí o líquido tinha a DLH aumentada, era sanguinolento, essa punção que a cirurgia fez, estava infiltrado, e o histórico dele falava a favor de uma trombose venosa profunda. Então, as coisas não são tão fáceis assim de se diagnosticar. Isso poderia ser uma tuberculose, uma pneumonia tuberculose, uma tuberculose primária num adulto? Poderia. Nem sempre a tuberculose faz a lesão apical. A lesão apical é tipo da reativação exógena, quem tem competência para empurrar o bacilo lá para fora. O adulto,
quando ele pega a primeira vez tuberculose, porque ele não teve a sorte de comer um bacilinho quando era criança, ele pode fazer pneumonia igual a criança, uma forma pneumônica. Ou, se ele está adulto, em vez de ser a primeira vez, ou primária, que ele pega, ser a segunda vez, mas por reativação de dentro, endógena, porque ele ficou imunodeficiente, ou idoso demais, né? Ou pegou um HIV e chegou a AIDS, ele também pode fazer isso. Então, é diagnóstico diferencial. Mas aqui eu estou mostrando um caso que foi, na verdade, concluído, não só pela radiografia, por dados clínicos também. Foi um caso de infarto pulmonar. Aqui eu estou mostrando sequelas. Essa senhora aqui sofreu uma pneumectomia, a incisão, não tem o pulmão esquerdo, tem um pouco de insuficiência respiratória, não chega a ter hipertensão pulmonar, era uma tuberculose multiresistente, só sarou com a cirurgia e ela está muito bem, uma moça bonita. Aqui, um outro caso, tá? Então foi uma sequela pulmonar, a incisão da pneumectomia foi feita até pelo professor Geraldo no Hospital Universitário de Lumíria. E ela foi curada. Era caso do professor da Ronaldo Cuiabano, não era um caso meu. Essa senhorinha é mão de um colega meu, de um dentista, de um amigo, e chegou com esses nódulos aqui, essas fibroses, essas traves no ápice. Cardiopata, função renal um pouquinho tocada, e esses nódulos aqui regulares, olha, no ápice. Nunca tinha tratado de tuberculose, nem lembrou quando que ela teve, quando criança. Aí eu fui fazer o derivado proteico purificado, o PPD, deu, na época, 5, coisa que vai. Na época, a gente não considerava 5 positivo, hoje a gente considera, não é? Então, qual é o diagnóstico diferencial? Neoplasia, né? Mas ela não era fumante. Eu considerei o histórico e considerei isso aqui como o quê? Tuberculose latente. Indiquei o tratamento com isoniazida, 300 mg por dia, mais 50 mg por dia de piridoxina cloridrato para evitar a neuropatia periférica durante 6 meses, para tratar a tuberculose latente. E, nesse caso, não há necessidade de você fazer o exame de escala de controle, porque ela não tem escala, não está ativa. Não há indicação para exame de comunicante, a não ser que você busque uma fonte possível. Né? Ou alguém sintomático. Mas é um caso realmente, não é bem uma sequela, mas nós consideramos isso como tuberculose latente, porque ela não tratou. Olha, uma outra sequela importante é essa aqui, e eu queria chamar a atenção. Essa pessoa destruiu todo o pulmão direito, atelectasiou. Fez o pulmão esquerdo vicariante. Desenvolveu por hipertensão, por coronariopatia, uma insuficiência ventricular esquerda. Vocês estão vendo aqui a borda ventricular esquerdo bojudo. Observe a aorta, né? Está cavalgada, um alongamento da raiz da aorta. Apesar que esse raiz está desviado. Isso aqui é uma destruição do todo o pulmão direito. Acontece que eu estou falando que isso aqui é uma sequela, mas eu queria que vocês prestassem atenção com muito carinho, que parece que há um infiltrado subindo para ápice. Está vendo? Desenhando a partir do hilo. Será que isso aqui é um infiltrado fibronodular ou será que isso aí é uma congestão vascular por causa da insuficiência cardíaca? Então, esse paciente, quando a gente fala, isso é uma sequela, há de se perguntar quais são as patologias associadas, qual é o risco de ele estar recidivado, qual é o risco de tuberculose, qual é o risco de micobactéria não tuberculosa se oportunizar do espaço aberto por tuberculose, da cicatriz, e imitar uma tuberculose. Porque as lesões pulmonares das micobacterioses não tuberculosas muito se assemelham à tuberculose. Um outro caso bem semelhante, uma destruição grave, né,
em um paciente que tem insuficiência respiratória, hora que a telectasiou destruiu totalmente esse pulmão esquerdo, a telectasiou, e o pulmão direito ficou totalmente vicariante. Outra sequela seria insuficiência respiratória crônica e a osteopatia hipertrófica distal, por causa da hipóxia crônica, o periósteo distal dos dedos acaba se hiperplasiando, empurrando a base da unha, e esse ângulo da unha fica mais aberto do que 135. E a unha virada para cima, parecendo um vidro de relógio antigo, né? Isso é chamado baqueteamento dos dedos, ou unha e vidro de relógio, ou osteopatia hipertrófica. É uma sequela também. Vamos falar um pouquinho agora sobre os efeitos adversos, algumas experiências tristes que nós tivemos, assim, com efeitos adversos de manejo. Paciente que fez o tratamento da tuberculose, uma eritrodermia esfoliativa. Pode ser feito por qualquer droga. Nós vemos muito comumente associado também a neoplasia, mas no nosso meio, como nós temos muitos casos de rancerismo no nosso estado, nós acabamos por ver a eritrodermia esfoliativa secundária a processos imunológicos, a dietildeaminosulfona, a sulfona. Mas aqui foi para um fármaco, possivelmente pode ter sido a pedacinamida, ou coisa que valha. Ele foi trocado. É importante saber que ele fica todo vermelho, não adianta fazer corticoide, tem que trocar a medicação e tem que se ver se tem comprometimento sistêmico ou não. Se ela vem seguido de nefropatia, nefrite intersticial, hepatite tóxica ou não. Se é só comprometimento cutâneo, menos mal, você vai interromper a droga, tentar achar qual que for e fazer a substituição seguindo o manual de normas, né? Normalmente, dá para se substituir quando é eritrodermia. Esse outro paciente aqui fez uma farmacodermia, um prurido, generalizada. Não chegou a ser um eritema polimorfo, mas olha, generalizada. Também a um tubérculo estático. Está lá na enfermaria, olha. Teve que ser trocada a medicação. Não me lembro bem se foi a rifampicina ou o que foi. Porque a rifampicina já complica, né? A santa droga tem que ser trocada por streptomicina e etambutol. Alonga o tratamento por muito mais tempo, quando você perde a rifampicina. É bem complicado. Isso é uma farmacodermia. É diferente um pouco da eritrodermia esfoliativa, que acaba por descamar tudo, e dá aquele cheiro de pele descamada, né, tão habitual. E esse outro caso aqui é uma hepatite tóxica que o paciente acabou por ir fazer falência hepática, falência renal, e foi para tratamento de terapia intensiva e acabou falecendo por uma hepatite tóxica. Então, quando a gente vai administrar um medicamento de tuberculose estático, o ideal é preencher os critérios diagnósticos, para a gente se sentir seguro, porque eventualmente o medicamento pode dar um efeito muito grave. Quem tem efeito, quem tem risco acrescido para ter hepatite tóxica? Cirrose de Lannec, etilismo crônico, diabético crônico, uso de anti-inflamatórios excessivamente, uso de anovulatórios nas mulheres, hepatite C crônica, hepatite B crônica, prévia, alcoolismo. Outra senhora, ambulatorialmente, tinha uma colestase grande, está vendo o olhinho dela? Vocês estão vendo? Dá para ver, né? Que ela está um milhozinho, né? Mas ela não tinha sinais de insuficiência hepatocelular. Quando que você tem que internar imediatamente um paciente que está com intolerância aos fármacos da tuberculose? E você suspeita de hepatite tóxica, mesmo que ele não esteja ictérica, vomitou mais de 2 vezes,
Você fala, é vômito de repetição, hospital. Transaminase passou de 5 vezes, hospital. TAP alterou, hospital. Albumina baixou de 4, baixou de 3, então sai correndo. Porque abaixo de 2,5 é sinal de risco agressivo, albumina. Vômito de repetição, principalmente. E sangramentos, sinais de disfunção hepatocelular, mesmo que você não tenha laboratório. Então, se o paciente chega no posto de saúde, olha, vomitei, vomito sem comer. Você acha, fica em dúvida se ele está um pouquinho amarelo ou não, olha, a parede está meio amarela do posto, você fica em dúvida, leva para fora, onde tem parede branca, pede para outra pessoa ver, porque às vezes a gente fica em dúvida se está ictérico, mas a pessoa está pálida, está desidratando, não discute, para todo o medicamento, na dúvida, para. Quando as transaminases estão muito além do normal, às vezes você não pode fazer aquela substituição paulatina dos medicamentos, restituição paulatina. Você vai ter que passar para o esquema de usar streptomicina por 3 meses, associado ao etambutol e uma quinolona, seja o fluoxacino ou levofloxacino, por 12 meses. O fluoxacino e o etambutol seria por 12 meses. Antigamente nós chamávamos esse esquema de SEO, S-E-O, S de streptomicina, E de etambutol e O de ofloxacina, mas que pode ser substituído pela levofloxacina, no caso de necessidade. Essa senhorinha aqui, estava bem, espertinha, posou para foto, simpática. Essa senhorinha aqui não teve a mesma sorte. Foi para o tubo, sangrou para tudo quanto é lado, hemorragia digestiva, e não tinha hepatopatia prévia. Isso que é o pior. Só que ela insistiu, talvez usasse fármacos juntamente. Isso tem sido uma coisa muito comum, tomando esses remedinhos caseiros, né, anti-inflamatórios, né, anovulatórios e outros mais. Ninguém precisa contar que isso aqui é uma síndrome de Steven Johnson. Né? O paciente está grave, descamou geral, lesões, as bolhas, é uma epidermólise bolhosa tóxica, chamada síndrome de Steven Johnson, pega áreas extensas da pele, mas não é uma queimadura profunda, é como se fosse uma queimadura de 2º grau, mais superficial, não deixa cicatriz, né? Mas da bolha pode se infectar facilmente por pseudomonas, e uma característica muito importante da síndrome de Steven Johnson é que ela é abrupta, é rápida, é a lesão de todas as mucosas periorificiais, olho, conjuntiva, nasal, uretra, vaginal, anal, ouvido também pega, não é mucosa, mas também pega ouvido, e o paciente precisa ter alimentação, reposição e proteção dessa pele, dessas mucosas, para não ter uma sepsis, normalmente por pseudomonas aeruginosa, que gosta muito dessas peles totalmente descamadas. Aqui, um outro efeito colateral importante dos fármacos, que são as reações imunes, que além da hepatite tóxica, olha só, aumentou o volume da perna, fez uma trombose venosa profunda, fez hepatite tóxica com colestase, vocês estão vendo a colúria, e estão vendo que a pessoa está ictérica, vocês estão vendo também, aprecie a gravidade do caso. Olha o tanto de petequia que ela tem. Então, insufusão, insuficiência hepatocelular avançada, olha, sufusão, petequias. Então, ela tem, esse sangramento já passa a ser difuso. Insuficiência hepatocelular aguda e engraçado, em vez de sangra por um lado e trombosa pelo outro, né? Então, é um quadro difuso, inflamatório, imune, cursando com hepatite e de modo até inesperado, inusitado, fazendo trombose venosa profunda do outro lado, pela inflamação endovascular, né, pela endotelite, relacionada também à reação imune. Esse caso foi a rifampicina. O paciente faleceu, insuficiência hepática.
Outro caso, também a gente tem que falar, vamos falar uma coisa, lembrar que a gestação também favorece os efeitos adversos. Essa senhora que estava no puerpério imediato, né, logo depois que delivrou, fez uma hepatite tóxica, acompanhada de nefrite pela rifampicina. Esse aqui é o desenho da hepatomegalia, ela já está bem melhor, está sorridente, está vendo? Ela chegou lá caquética, de tanto vomitar. E desidratada, elevações de escórias, hematúria microscópica, proteinúria, e foi interrompida a rifampicina, hidratação, reposição volêmica, foi instituída o tratamento com streptomicina, etambutol e ofloxacino, e ela respondeu bem à reposição, ao tratamento de manutenção, e pôde acabar seu tratamento de tuberculose muito bem, e ficou bem. Mas lembrar também que o puerpério, o final da gestação, há sempre um agravamento da tuberculose da doença e dos efeitos colaterais. Aqui, eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem o fígado dela. Aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é o palpeito. Vocês acreditem, tá? Tá vendo aqui que ela está com uma estriazinha, ainda está um pouquinho gordinha, por causa que ganhou neném, né? Não faz muito tempo. Mas, ó, uma senhora super simpática que está bem agora, mas ela estava mal pra caramba, então ela não estava muito sorridente depois, não. Aqui é uma púrpura anafilactoide de Renox-Schönlein. Também é efeito adverso ao medicamento. Foi tuberculostático. Qual é o problema? É a púrpura que não é depressível. A púrpura não sofre vitropressão, né? Mas por que isso chama a atenção? Essas lesõezinhas aqui, que são pequenas, não dão muito problema e tal. Porque isso aqui pode ocorrer no tubo digestivo, pode permanecer depois que se interrompe a draga, e pode ocorrer também no rim, e dar dano e insuficiência renal. Por isso que a gente tem que retirar. Isso ocorre muito em criança, por penicilina e outros fármacos. Isso aqui foi em tuberculose. Chama-se púrpura anafilactoide de Enoch com H e CH no final, Schönlein. Ah, é? Se eu escrever errado, vocês me corrigem, tá, gente? Eu não sei esse nome de Schönlein. Eu acho que é assim, tá? Schönlein. Ah, se não for assim, é assim mesmo. Depois vocês corrigem. Tá? E aqui, um outro caso de uma hepatite tóxica que também não teve a mesma sorte que a outra. Tá? Mas ela saiu bem, olha só, ela chegou a fazer hemorragia digestiva, olha aqui, gente, vocês estão vendo, não está no tubo, nada, mas olha aqui, ó, o colega tapou aqui para não identificar a pessoa, ó, sonda nasogástrica, não está alimentando não, ela estava aspirando. Depois essa paciente realmente melhorou. Já tinha uma desnutrição prévia, na Precim, que é uma senhora, ela está assim, no estado geral muito ruim, né? Muito ruim. Não só pela doença, quanto pela... Acabou? Hã? Aqui deu obrigado. Ah, agora vamos colocar um outro. Ah, tá. Tá, vocês estão ainda aí ou já foram embora, hein, gente? Tá? Mas eu acho que dá para dar uma mensagem para algumas dúvidas enquanto eu migro a outra. Também você vai plugar ali? Tá. Como é que eu faço? Só fala assim, pessoal, coloca dúvida no bate-papo. Como é que é? Eu escrevo? Só fala. É para vocês escreverem as dúvidas Aqui no bate-papo. Enquanto eu vou trocar a apresentação. Tá. Valeu, Marilda. Eu conheço isso. Certo. Alguém tem dúvida? Eu falei um monte de besteira?
Ninguém vai perguntar nada, não? Nós vamos falar. O que você vai botar qual? Aquela? Nós vamos botar agora aquela que vai ter. Especiais. Pacientes especiais. Essa que eu queria. Essa que eu queria. Caso especial. É porque faltou algumas coisas para mostrar para vocês. Por exemplo. Não vou, não. Pode ir para lá. Não, eles estão escutando? Não. Posso falar? A apresentação vai? Oi? Tá. Sim. Tem que passar, né? Olha só. Eu vou prosseguir um pouquinho, tudo bem para vocês? Cássio está aqui, apesar de tudo. Por que, José? Cássio estava com problema e conseguiu conectar. Pensei que estão zangados comigo. Gente, olha só. Então, assim, eu tinha que mostrar um bocado de HIV. Esse paciente aqui fez uma tuberculose miliar com comprometimento hepático, com vasculite, com esclerite. Não é uma coisa comum a gente ver. A gente pode ver esclerite isolado em tuberculose, mas não assim, num quadro difuso. Ele tinha uma tuberculose miliar, quer dizer, tinha o pulmão todo tomado, hepatomegalia, esplenomegalia, linfonodos aumentados, caquético, sem se alimentar, hipotenso, urinando pouco, anorético, ictérico. E fez, no evento do diagnóstico da doença sistêmica, se chegou à conclusão que era uma pessoa que tinha HIV. Aí foi enviado, veio de Barra do Garça, não sei de onde, foi lá para... Enfim, tratou, nós fomos tratando ele para tuberculose, ele não tolerou no início a rifampicina e os fármacos, ele fez muita icterícia, piorou o dano hepático, teve que ser retirado, depois pôde voltar e fez essa lesão ocular interessante, que é uma manifestação que a gente não vê normalmente. E tinha lesão cutânea também, de vasculites. Essa é uma situação. Essa situação aqui é o habitual que a gente pode esperar, às vezes, no paciente que tem tuberculose disseminada, miliar, você entra com tuberculostático já associado aos antirretrovirais. Muitos antirretrovirais são incompatíveis, isso eu estou falando de situações especiais, com os tuberculostáticos. Por exemplo, todos os antirretrovirais que usam ritonavir na sua fórmula são incompatíveis com rifampicina. E o Ministério da Saúde já disponibiliza o uso da rifabutina para... O que você perguntou? Doutor, você falou que considera essa medicação 2 episódios ou entendi errado. Olha, eu estou falando que eu considero um sinal de alerta. Se o paciente vomitar mais de 2 vezes, vomitou 3 vezes seguida, vômito alimentar e vômito não alimentar espontâneo, o paciente não consegue comer, fica atento, pode ser hepatite tóxica. É isso que eu quis falar. Para ficar atento, porque você lembre muito bem, seu ERSBG. É o escritório do Barra do Garça. É? Pessoal do Barra do Garça. Quem que é? Provavelmente foi a... Não sei se o Adoro foi a gente, não é eu sei. É uma das... Das meninas? Não, eu tenho muitos amigos lá. Entendeu? Entendeu? Muito obrigado. Dora, valeu. Você entendeu, né? É igual a dengue, Dora. Se você vê um paciente com dengue grave, um dos sinais de alerta é hipotensão, sangramento externo, pulso alternante, obnubilação, perda da consciência, a mesma coisa para efeitos tóxicos dos medicamentos. Né? Inclusive, eu esqueci de falar, porque, claro que insuficiência hepática grave, para a pessoa ficar com coma hepático, né, ele passa por obnubilação prévia, né, confusão mental. Né, sepsemia, todas essas condições graves
sempre vai ter, antecedendo ao coma, obnubilação e confusão mental e agitação. Então, não é diferente. Agora, o vômito não é uma coisa tão valorizada por nós no dia a dia, mas quem está vomitando sabe quanto é ruim ficar vomitando sem parar, desidratando, né? E, então, é um sinal de alerta de a gente pesquisar. E o paciente com HIV, ele faz muito mais, por vários motivos, até pela própria infecção do HIV, pelo desbalanceamento de resposta imune, hepatite tóxica. Quando ele está recuperando a imunidade, ele faz isso quando a imunidade está muito baixa. Ele faz quando ele está recuperando, porque às vezes quando ele começa a recuperar CD8, essa ativação celular do CD8, que é o supressor, ele vem inflamando o fígado demais, dando colestase demais. Piora também. Nem sempre a recuperação imune ela é totalmente saudável no início, porque primeiro que ela não tem tanta memória, segundo, porque a proporção entre os linfócitos auxiliares, o CD4 e o CD8, está abaixo de 1, muito abaixo de 1. Normalmente, quanto mais próxima a relação entre CD4 e CD8 de 1, é melhor. A associação... O Antônio perguntou se a associação à frequente infecção por micobactéria e fungos, quanto devemos associar? Não, você não associa antifúngico, não. Vai aumentar a toxicidade do tratamento muito. Se você tiver evidência. Fungo que eu referi, Antônio, é aspergillus se oportunizando de um buraco aberto pela tuberculose que não fechou. O cara abriu o buraco lá dentro do pulmão e largou aberto, vai embora. O que vai dar lá dentro? Abscesso, pus e aspergillus. Aspergillus estão no ambiente. Todo ambiente tem aspergillose. O aspergillus vai invadir, vai começar a invadir a periferia daquela parede, vai fazer uma aspergilose angioevasiva. Aí forma um bolo, uma bola ali dentro de fungo enroladinho no outro, e ela fica balançando. Aí dá aquela imagem meia-lua. Quando você deita o paciente, a bolinha fica para baixo. Quando ele fica de pé, a bolinha fica em outra posição. Então, isso é um quadro clássico, né? Nem sempre é tão bonitinho assim de ver. Mas lembra bem, né? Dá para você lembrar bem. Agora eu vou falar um outro casinho para vocês, que foi um pipinão. Eu perdi esse paciente. E eu perdi esse paciente, sabe por quê que eu perdi esse paciente? Porque ele chegou lá no ambulatório de HIV com um diagnóstico no ambulatório do SAI. E ele chegou lá com essa reação rancênica aqui. Vocês estão vendo o pé reacional? Ele estava com a mão reacional inchada, pé reacional, ele tem uma lordose rancênico. Ele tinha tratado de ranceníase, tinha tido alta, mas estava fazendo uma reação de eritema nodoso. Olha aqui, artrite, dactilite e a mão reacional inchada, dor. Só que, você sabe o que tinha deflagrado essa reação rancênica nesse paciente portador de HIV? Olha, ele estava bem ainda. Olha aqui. Ele iniciou o tratamento contra o HIV e começou a fazer síndrome de reconstrução imune. Primeira foi reação de hanseníase. Pau nele, reação grave. Depois ele fez isso aqui, olha, uma varicela do cão. Varicela, acreditem, gente. Não foi zoster disseminado, não. Foi varicela. Eu falei, pronto, essa varicela vai para o cérebro, vai para o pâncreas, vai para o pau. Não vai ter jeito. Aí internei esse cara. Depois de um mês de tratamento, dando talidomida, suprimindo a imunidade do cara. Vê se pode, hein, cara. Dando talidomida. O que eu ia fazer? Uma reação dessa, grave. E controlando a infecção bacteriana para não ter a varicela não infectar, ele não fez infecção do sistema nervoso central. Que beleza! Esse cara depois me desenvolve uma tuberculose pleuropulmonar, fez um empiema pleural, fisturizou o brônquio do mediastino, foi furado por um linfonodo que fez necrose caseoso. O linfonodo encosta no brônquio e faz aquela necrose
caseosa, e aquilo ali acaba alisando e fura a parede brônquica. O brônquio fura e sai para a pleura parietal, sai ali entre a visceral e a parietal. Isso dá um quadro chamado fístula broncopleural. Quanto tempo, tio? A gente tem... Vamos fazer mais uns 20 minutos, né? Tá ótimo. Se eles aguentarem, né? Tá ótimo. Por mim, tá beleza. Fez uma fístula broncopleural, foi drenado, eu fiz uma pleurostomia nele na enfermaria, botei um dreno e cortei depois, porque ele não sarava, ele ficou fistulizado, mas infelizmente depois ele começou a fibrosar toda aquela pleura e o pericárdio também. Tinha que fazer uma decorticação e eu não encontrei um cirurgião que o decorticasse, que o fizesse essa cirurgia, porque infelizmente nós ainda no nosso estado, ainda hoje, ainda temos uma certa resistência para os cirurgiões operarem nossos pacientes que têm HIV e tuberculose. Ainda existe uma certa dificuldade. Vamos falar uma outra situação, que é esse paciente aqui, que fez um diagnóstico diferencial. Ele tinha SIDA avançada, eu botei aqui VIH, mas não é HIV, é AIDS avançada, tinha lesão cutânea, circular, úlceras cutâneas e mucosas, que lembravam muito histoplasmose, e esse infiltrado difuso pulmonar, lembrando exatamente igual a qualquer infiltrado micronodular difuso, da tuberculose miliar, da histoplasmose disseminada, de muitas outras doenças. Isso era uma histoplasmose disseminada. Foi tratado com anfotericina B, muito tempo, até onde tolerou, porque nós só temos a desoxicolato aqui no nosso estado, e saiu. Então, quem olha essa radiografia, por que eu cheguei à conclusão que essa radiografia é só, olha, tem áreas até que faz até broncogama, não é uma tuberculose miliar disseminada, e era um paciente de AIDS. Por que eu cheguei a essa conclusão? Não fui eu que cheguei não, gente, eu cheguei à conclusão que podia ser isto, porque ele tinha lesão cutânea e mucosa. Aí eu inferir a possibilidade de o pulmão ser, óbvio, a doença disseminada. Tinha inclusive hepatosplenomegalia, tinha comprometimento de medula óssea, leucopenia, anemia, que também é habitual na histoplasmose disseminada. A histoplasmose é uma infecção fúngica oportunista, habitual nos pacientes com AIDS avançada. Porém, quem falou para mim que ele não tinha tuberculose? Escarro negativo, cultura de escarro negativa, escarro negativo, várias amostras. Então, tem que matar a cobra e mostrar o pau. Não existe essa coisa de falar, eu acho, eu sei, eu vi, é patognomônico. Não, nada é patognomônico. Tuberculose imita muitas doenças e muitas doenças imitam tuberculose. Agora eu vou mostrar um outro casinho que lembra, olha, pneumociste girovese, eu já mostrei para vocês. Por que é uma situação especial? Porque esse paciente aqui não evoluiu bem do tratamento da pneumociste girovese. Olha que a insuficiência respiratória foi tão aguda que aumentou a área cardíaca. Né? Na verdade, esse paciente tinha associação com tuberculose miliar. É um paciente que cuidamos lá na infectologia do pronto-socorro, uma enfermaria super carente e tudo, mas somos em 4 infectologistas e o tratamento se resultou também. E ele tinha uma efusão pericárdica e que foi drenada posteriormente. Saiu, não sei como, mas saiu. Esse paciente era aquela histoplasmose do slide anterior, a lesão cutânea. Doença disseminada, tinha na mucosa também, várias úlceras pequenas, exulceradas, com borda um pouquinho elevado, o centro necrótico. Lembrar também agora do capítulo, quem tem tuberculose chama a micobactéria não tuberculosa. Olha quantos casinhos nós temos, gente. Muitos casinhos, olha. Sequela de tuberculose,
vaciloscopia positiva, positiva, vai tratar, não sara, vai fazer cultura, vai fazer sensibilidade resistente a todos os fármacos. Poxa, multiresistente, que isso? A tudo, a streptomicina, a ethambutol, a escamal, né? Na verdade, ele era sensível a ethambutol, a claritromicina e a micacina. Ele fez o esquema e era uma Mycobacterium avium. Como que é o procedimento? Tem que ser cultura, ou em meio automatizado, ou Novenstein. O GeneXpert só identifica se é Mycobacterium tuberculose ou não, se é resistente a rifampicina ou não, mas não identifica se é outra espécie, se é uma Mycobacterium não tuberculosa. E o Mycobacterium avium, ele ocorre com muita frequência, muita frequência em pacientes com HIV e o paciente com outras imunodeficiências, o paciente com lúpus eritematoso sistêmico, em corticoterapia, em usos de biológicos para artrite reumatoide, para artrite psoriática, para lúpus eritematoso sistêmico e outras patologias. Tá? E aqui, ó, outra micobacteriose não tuberculosa, aqui era ávio, e esse aqui era um caso, ó, você vê que o paciente está cheio de monitor, grave, é uma recidiva, foi um caso de Mycobacteria abscessos, eu não sei se eu consegui botar o slide, esse paciente faleceu porque ulcerou para o externo, saiu para fora, esse paciente faleceu, ele tinha ficado inativo, passou mais de 1 ano e meio em tratamento, mas com claritromicina e amicacina, ficou praticamente surdo por causa do aminoglicosídeo e com vertigens e desequilíbrio, porque o aminoglicosídeo não ficou com insuficiência renal. Ó, você observa assim, ó, tá na UTI, né? Tá entubado, vocês estão vendo? Olha aqui, ó. E era um Mycobacteria abscesso. Olha as lesões aqui, com escavação, com tudo em se parecendo a tuberculose. É o Mycobacteria abscessus, subespécie bolete. Normalmente é o que nós temos do abscesso, é o que tem sido identificado no nosso meio. Isso é um outro caso de subespécie bolete de um paciente com HIV que estava sendo tratado como tuberculose, que não curava, vaciloscopia positiva, que quando conseguimos que ele fosse lá colher a cultura, a Vanessa do laboratório identificou uma micobactéria não tuberculosa, foi para a identificação dessa micobactéria não tuberculosa na Fiocruz, que é lá no Hélio Fraga, no Rio de Janeiro, que é a nossa referência, e veio com um abscesso. Ele conseguiu ter alta disso aqui. Você acredita nisso? Fechou essa ferida e tinha lesão pulmonar também. É um paciente antigo de HIV, já no 4º resgate de terapia antirretroviral. Está aqui ele, ó, quando estava a ferida aberta, ainda internado, mas já bem melhor. E aqui outro caso de micobactéria não tuberculosa, tá? Tá tudo certo. Agora, aqui um outro caso de micobactéria não tuberculosa. Você botou mais coisas na UTB? Tem quantas ainda, você sabe? Só para calcular o tempo. Não, beleza, só para ver. Ó, aqui, ó, um probleminha, que esse paciente aqui, ele não tem a fotografia dele de frente, né? Ele tem cicatrizes hipocrômicas de hanseníase dimorfa tuberculoide reacional. Então, só para lembrar, que é um caso especial também, só porque eu toquei nesse assunto com vocês, que no nosso meio, como nós temos uma prevalência de hanseníase, uma endemia importante de hanseníase, os pacientes que vão tratar de hanseníase devem fazer uma radiografia de tórax para ver se não há o risco de ter tuberculose ativa ou resultado. Por quê? Porque se tiver tuberculose ativa, você tratar ele com uma vez a cada 28 dias com uma dose única de rifampicina, essa tuberculose vai vir resistente à rifampicina. E você vai transformar uma tuberculose sensível numa tuberculose multiresistente. Então, só para lembrar, esse era um outro caso de uma micobacteriose não tuberculosa, esse caso era um caso de avium,
esse caso era um Avion, ele tinha tido Hanseníase, ele teve 3 episódios de tuberculose, é um paciente de uma cidade interior, não vou falar, alguém pode ter, da qual cidade pode identificar. Ele não acreditou no colega do interior, um paciente que já segue, então, uma insuficiência respiratória brutal, é Avion, dele é Avion, né? E ele não acreditou que o colega do interior estava tratando ele como tuberculose, porque tinha dado positivo, ele não acreditou no laboratório, não, menosprezou, né, a clínica e tudo mais. No terceiro tratamento, eu cheguei a tratar ele na Unic em 2001, depois ele tratou, depois desse terceiro tratamento de tuberculose, terceiro, ele veio recidivado com Avion. E hoje não está curando, está totalmente incapaz do trabalho, não consegue nem, assim, fazer, está dependente de oxigênio. Hoje, ele está bem pior do que está aí. Hã? Não. Não. Não, rezar. Tratar a hipertensão pulmonar, melhorar. Gente, eu estou aberto para a gente conversar, vocês podem, quem tiver ainda, não tiver cansado, até dar vista por aí. Isso. Fala, meu irmão. Vamos ver as perguntas então, né? Certo, mas apareceu ninguém. Está sendo para você? Gente, vamos ver as perguntas. O pessoal que tirando as perguntas do professor, a gente ainda tem mais alguns minutinhos. Como nós tivemos um atraso, então eu vou pedir para que vocês façam as perguntas, tá bom? Deixa eu fazer a pergunta. Tá bem. Não sei se eu também igual o Gordon. Vai fazer todas as perguntas. No caso de... Ah, a Carlinha que perguntou. Ela perguntou assim, se fosse mulher em idade fértil, dependendo da gravidade, às vezes a gente certifica que a mulher não está grávida e deixa internada por 30 dias, e acaba fazendo. Quando é muito grave, você não pode dar corticoide, né? A talidomida pode ser salvatória. Mas é uma medida que você tem que fazer muita cautela, que é proibido. Oi? Tem umas 3 que tem que fazer todas as medidas contraceptivas, né? Não, a pessoa é internada. Isso é em caso extremo, né? Mas eu tive uma oportunidade de usar a talidomida em jovem, muito grave, com um fenômeno de Lúcio, em hanseníase, em que a pessoa estava com necroses, áreas de necrose de pele extensas, progredindo, com xingoide já, infecção, já há 30 dias com sonda anaseteral para nutrir. Eu fiz vários testes e mantive ela internada, até suspender a talidomida, mas não é confiável, porque é proibido, mas é perigoso. Salvatória. É isso, não tem... qual seria a conduta terapêutica? Corticoide mesmo, não tem jeito, Carlinha. Tem muita gente já saindo. Vamos dar mais um minutinho, quem sabe mais uma pergunta. Eu queria ter mostrado, que eu não mostrei, assim, em situações especiais que facilitam a tuberculose, eu tinha nas fotografias um caso, por exemplo, de um paciente que tinha doença de Gaucher, que é uma doença de depósito, e ele foi esplenectomizado. Então, só falando para quem estiver ouvindo ainda, que ele teve uma tuberculose assim, bem extensa, bem grave. E, recentemente, um paciente que teve um efeito colateral muito grave pela rifampicina, que tinha um paciente portador de doença policística renal. É um senhor branco. Eu mostrei palpando o fígado dele. Então, esse senhor, a doença de Gaucher é uma doença de depósito, né, geneticamente predisposta, que dá hepatosplenomegalia, anemia, toma
E esse paciente tinha sido esplenectomizado por causa de leucopenia e anemia, né? E ele fez uma tuberculose assim, bem grave mesmo, de reativação endógena. De reativação endógena. Essa é a barriga aqui. Essa aqui, uma barriga. Não está escrito Gaucher? Não, está CSD biliar. Gaucher, e depois tem uma outra com espondilite. Nós temos alguns casos com artrite reumatoide, nós temos alguns casos que pegar com espondilite anquilosante, com artrite psoriática, com artrite reumatoide, e alguns desses pacientes não estavam tomando imunobiológicos, pela própria doença de base em si, fizeram doença disseminada. Esse é um senhor que fez doença de Gaucher. Pode passar, porque aparece a foto. Melhor tirar. É bom tirar. Pode mostrar aquele da artrite psoriática, tem aí. Tá vendo? Isso é hepatomegalia. Basta ele não tem mais, ele já fez esplenectomia. Paciente com doença de Gaucher, que é uma doença de depósito, que favorece também. Todas elas também têm uma certa imunodepressão celular. Vamos encerrar. Gente, muito obrigado, tá? Até a próxima. Viu? Vocês podem criar a demanda que vocês acharem que eu possa estar cooperando, tá? Com vocês, nas áreas que eu possa estar cooperando, tá? Obrigado, então, viu? Tem gente ainda? Tem bastante. Bom, a todos, muito obrigado. Hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, mas hoje também o estado de Mato Grosso foi marcado por um grande evento. Nós tivemos hoje pela manhã, além de nós estamos falando de tuberculose esse mês todo, que é um evento especial, nós também tivemos essa manhã a notícia que o Telesaúde passa a ser um programa do governo do estado, então isso é uma notícia muito boa, e todos os municípios hoje receberam um computador pelo Telesaúde, então as unidades de saúde do estado vão poder acessar aí o Telesaúde. Então, essa é uma grande notícia hoje, dia 6/5/2015, foi o dia marcado, então, por uma grande expansão. Então, nós tivemos alguns defeitos hoje, mas nada que impediu o conteúdo. E, é claro, não se esqueçam, se vocês estiverem na unidade de saúde e tiverem alguma dúvida ainda, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, logo a partir até o final dessa semana, e se tiverem alguma dúvida na unidade de saúde, por favor, solicitar uma teleconsultoria. Pessoal de Barra do Garças, obrigado até o momento, né? E hoje nós tivemos a presença de 83 pessoas. Meu muito obrigado às regiões aí que participaram. E não se esqueçamos que na semana que vem nós temos, vamos falar sobre doenças cardiovasculares e continuamos também o mês de combate à tuberculose com a oficina operacional para enfermeiros, ok? Então até a semana que vem e meu muito obrigado a todos.